Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Vamos ao capítulo 38, o agente abortivo chamado autossuficiência. Por onde começar? Porque a autossuficiência é um agente abortivo da vida plena. Simplesmente porque pessoas assim ignoram completamente a ação de Deus em suas vidas. Tudo que elas conquistam, acreditam piamente que é mérito somente de seus esforços. Elas vivem uma vida inteira na dimensão terrena e sua percepção de tudo é apenas naquilo que os olhos naturais podem ver. Cada agente abortivo desses tem a influência de alguma ferida emocional, traumas, coisas que fazem parte da genética e da história familiar de cada um. Uma pessoa que passou por muitas privações, normalmente ao superar essa fase, desenvolve uma fortaleza mental, que é a autossuficiência, pois ela nunca mais vai querer depender de outras pessoas e fará tudo para que essa situação não aconteça em sua vida. Ela tem uma história de superação, mas no fim, não acredita que conseguiu superar com a ajuda de Deus, e sim com a força do seu braço e de suas capacidades natas. Nem mesmo consegue reconhecer que a própria vida é preservada por Deus e não somente por seus esforços. Pessoas autossuficientes normalmente se isolam, não conseguem receber nada de ninguém e quando oferecem algo para os outros é para provar sua autossuficiência. Elas se mostram tão fortes e capazes que é até difícil achar que isso é um defeito, mas no fundo é. Acreditar em si mesmo é uma virtude. Ter autoconfiança básica para encarar desafios também. Mas esperar de si mesmo todas as respostas, todas as soluções e se orgulhar disso é algo que impede que a pessoa divida o mérito com outras pessoas e principalmente enxergue a ação divina na sua história. Em Jeremias 17,5 diz assim: Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Não tem como ser uma pessoa autossuficiente e ao mesmo tempo dependente de Deus. Pessoas assim não ouvem o conselho de Deus, não reconhecem Deus em seus caminhos. Elas realmente acreditam que elas mesmas podem definir seu futuro, impedir que coisas ruins lhe aconteçam e podem salvar-se a si mesmas de tudo e de todos. Elas odeiam receber ajuda, acham que isso é humilhante. No Éden, o convite da serpente foi para que Eva se tornasse autossuficiente. O objetivo principal do inimigo é convencer o ser humano a depender de si mesmo e não de Deus. Quando Deus nos criou, foi para ter um relacionamento com Ele e dependermos do que Ele nos diz. Não porque Ele queria ser maior e nos fazer menor, mas porque, como Criador, Ele sabia que era maior, não precisava provar isso para ninguém, e sabia que fomos feitos para funcionar na completa dependência dEle. Ninguém melhor do que o Criador para falar sobre a criatura e dar a ela o caminho das pedras para uma vida plena, de acordo com o projeto original. Porém, o convite de confiar em si mesmo e desconfiar do Criador foi rapidamente aceito e a humanidade passou a amargar as consequências disso. A vida cristã é um convite à dependência de Deus. Cristo veio ao mundo para mostrar como isso é possível. Ele esvaziou-se de si mesmo. Ainda que Jesus tivesse e tenha poder, todo poder, sua trajetória aqui foi um exemplo de completa e irrestrita dependência do Pai. Ele dizia que só fazia o que via o Pai fazer. A principal motivação dele foi agradar o Pai e a obediência foi a maior manifestação disso. Após tanta intimidade e dependência com Deus, Jesus diz a seus discípulos que ele e o Pai são um só. Já pensou? Depender de Deus é algo que nos mistura a Ele mesmo e não algo que nos rebaixa. Em João 15,5, Jesus diz assim: Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Esse é o antídoto para a autossuficiência. Entender que sem Jesus ele nada pode fazer. Não há cristianismo, nem obra, nem missão, nem ministério, nem vida que possa se sustentar através da autossuficiência. É por causa disso que muitos sucumbem no caminho. Eu tenho sido tratada na minha autossuficiência e posso dizer que não é fácil.
A minha motivação em ser autossuficiente não tem a ver com não gostar de depender de Deus, mas em não gostar de depender das pessoas. Meu histórico de vida sempre me empurrou para depender de parentes em tudo. Eu me sentia um peso para eles, não por eles deixarem isso claro, mas porque era assim que eu me via. Achava que eu dava prejuízo, que eu estava invadindo o quarto das minhas primas e primos, tirando a privacidade deles. Eu me sentia um incômodo. Então eu busquei andar por minhas próprias pernas e queria muito ter algo meu e até mesmo poder ajudar outros. Mas achava que o tempo de ser ajudada tinha ficado no passado. Queria resolver meus problemas sem levá-los aos meus parentes e quase morri por causa disso. Teve um tempo já na minha vida adulta em que eu estava divorciada e com 2 filhas para criar, que os problemas ficaram patentes a todos e recebi a ajuda deles novamente. Não foi algo confortável para mim, mas foi o que a vida fez comigo para me ensinar que eu não preciso me preocupar em ser autossuficiente para não incomodar. Que a dinâmica da vida real é essa. Uma hora ajudamos e outra hora somos ajudados. E não existe nada de errado nisso. Deus vai nos tratando em ambas posições. Eu queria somente dar e não receber. Queria ensinar e não precisar mais aprender. Mas enquanto aqui estivermos, será uma escola e trocamos de papéis o tempo todo. No dia que eu não tiver mais nada para ensinar ou para aprender, esse dia será a minha morte, mesmo que ainda respire. Nos últimos 9 anos, tenho trilhado a estrada de pisar na autossuficiência ou então ela me esmaga. Com a doença da minha filha, com sua necessidade de internação e até mesmo a nossa necessidade de sair do estado para buscar tratamento fora, eu não tive outra escolha a não ser depender da ajuda de pessoas. Em uma dessas vezes, conversando com uma tia minha, eu falei que não era confortável para mim estar dando trabalho, estar dando despesa, que eu me incomodava por estar vivendo uma necessidade em que aquilo que eu ganho não é suficiente para supri-la. Ela disse que isso é orgulho e que eu preciso ver a situação com outros olhos, com gratidão. Eu precisava entender que cada pessoa, na verdade, depende de Deus, mas Ele usa pessoas para nos ajudarem. E não podemos fechar a porta para essa experiência. Temos que entender e enxergar em tudo a bondade de Deus, seu cuidado e seu poder para fazer aquilo que jamais faremos por nossas forças, por mais preparados que estejamos. Depender de Deus é um privilégio e não um prejuízo. Isso não significa não fazer nada, ser inerte ou acomodado. Significa que muitas vezes Deus vai me suprir através do trabalho das minhas mãos, mas outras vezes Ele vai me suprir através da generosidade de outras pessoas. Outras vezes fará o sobrenatural. Não conseguiremos entender o que Ele fez para nos suprir. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Essa tem que ser a verdade que nos liberta da autossuficiência. Eu não terei falta de nada porque sou competente, não porque sou competente, trabalhadora, disciplinada, diligente, ou até mesmo administro bem ou sou inteligente. Tenho talentos ou dons. Eu não terei falta de nada por causa do meu pastor. Esse reconhecimento diário é o que deve permear os nossos pensamentos e sentimentos. Caso contrário, jamais teremos a experiência de uma vida plena. Falei dessa experiência pessoal para deixar bem claro que podemos ser autossuficientes sem percebermos. Que nem todo autossuficiente é alguém que grita todo dia como o He-Man, eu tenho a força! Muitas vezes, esse agente se manifesta de forma sutil, de forma que não percebemos e prejudica a nossa vida plena. Vamos às perguntas para reflexão. 1. Para você, a autossuficiência é uma virtude ou um defeito? Explique sua resposta. 2. Você manifesta esse agente abortivo em sua vida? Exemplifique. 3. Alguma vez você foi confrontado por Deus em sua autossuficiência? 4. Que tipos de resultados uma pessoa tem se insistir em ser autossuficiente? 5. Você lida com pessoas autossuficientes? Como você avalia a qualidade desse relacionamento? 6. Que tipo de estratégia você usará para livrar-se da autossuficiência? 7. Qual parte deste capítulo foi mais útil para você? Por hoje é só. Se este conteúdo foi útil para você, curte, compartilha e comenta. E se não está inscrito ainda, se inscreve agora. Fique com Deus e até o próximo vídeo.